está aqui na live com a Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, a convite do professor Rodrigo Manhães e da coordenadora do curso de Serviço Social, professora Letícia. E estamos lá no canal do YouTube deles também, ao vivo. Coloquei já o link para vocês. E hoje vamos falar um pouquinho sobre a minha trajetória profissional. Vamos lá. E aí, Letícia, pode começar. Olá, boa noite a todos, a todas. Quero agradecer ao professor Rodrigo, que também é coordenador de curso, está aí nessa empreitada aí de gestão também aqui na Universidade Estácio de Sá. Agradecer, Rodrigo, por ter feito mediar a vinda da Fabiana, professora Fabiana, até nós. Professora, quero muito agradecer também por contribuir aqui essa proposta do curso de Serviço Social. Hoje eu estava em reunião, agora há pouco, com os nossos alunos e nossas alunas, e discutindo o espaço de sala de aula, o espaço... Eu estou aqui ao vivo, gente. Oi, pode falar, Letícia. Pode. O espaço de sala de aula, o espaço de conhecimento, e que a sala de aula não pode ficar restrita àquela relação ali do professor e o aluno ali desenhada, e que espaço de conhecimento, sempre que há a possibilidade de estimular a construção de um olhar crítico sobre produção de saberes, toda a contribuição para o debate, interlocução entre a universidade, a população, as práticas sociais, também se configuram como espaço de conhecimento. Então, muito obrigada pela sua presença. Eu fiquei já íntima, Rodrigo se sentiu falando Fabi, eu me senti íntima também. Íntima, muito obrigada por nos dar essa possibilidade de dialogar com os nossos alunos e nossas alunas sobre a prática na área sociojurídica. O espaço é seu e eu estou aqui ávida para ouvi-la. Letícia, só para falar que aí quando você quiser retornar... Obrigada, professora Letícia, obrigada pelo carinho. É só retornar por aquele mesmo link que eu te enviei, tá? Quando você for retornar. Tá ótimo. Ótimo, Rodrigo. Tá ótimo. Vou me ausentar, mas retorno. Obrigada, professora. Até logo. Obrigada a vocês. Até logo. Até eu daqui quero a agradecer pouco. muito o convite de vocês. Estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje. Até. Então, gente... É uma atividade muito bacana, fiquei muito honrada com o convite. Obrigada, professor Rodrigo Manhães. O Rodrigo e eu temos uma longa estrada juntos, né? Fomos colegas de graduação, colegas de grupo de pesquisa. Foi uma trajetória muito bacana que a gente desenvolveu juntos, né? Pois é. Estão pessoal, conseguindo me acompanhar aí direitinho, Rodrigo? Sim, dá para escutar perfeitamente. Não sei se dá para todo mundo me escutar, eu vou aumentar um pouquinho aqui o volume. Então, pessoal, a gente está dando continuidade aqui aos nossos debates, né, sobre serviço social, os campos de atuação, e é assim, com imensa satisfação que eu apresento para vocês, né, a doutora Fabiana Boaventura, né, como ela mesmo já colocou, a gente compartilha aí de uma trajetória na graduação, né, na pesquisa também, parte no movimento estudantil também. Então, esses eventos desse tipo, para a gente, surgiam, né, a toda hora, né? A gente saía da sala de aula, passava no auditório, tinha um debate acontecendo, a gente parava para ver, né, para assistir. Isso quando o próprio professor não liberava, né, os professores liberavam a turma
para assistir aos debates. Então, assim, esse espaço para além ali da sala de aula é muito importante, né? Justamente porque aqui a gente traz não só a perspectiva do serviço social em determinados campos, mas também a gente traz a discussão, assim, sobre o que está em torno ali da prática profissional. Então, gente, hoje a gente vai falar um pouco do serviço social no campo sócio-jurídico, né? É um campo muito amplo, e a Fabi, que está aqui, vai trocar um pouco com a gente. Então, deixa eu apresentar. Eu pedi para a Fabi fazer um currículo resumido, porque eu fui pegar a referência dela no currículo Lattes e ia ficar aqui 1 hora inteira falando só aquilo ali, né? Então, ela me passou uma referência resumida, que aí fica mais fácil para mim. Ó, a Fabi é doutora, né, em serviço social, ela é pesquisadora e também professora em serviço social. Atualmente, né, ela atua no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas e também é mentora em cursos e consultora em atuação profissional em serviço social, tá? E esse é o resumido. Tem várias outras coisas aí. Então, Fabi, assim, a gente tem um espaço muito livre, tá? O tempo que você precisar para fazer a sua fala, você pode fazer. E aí, se você quiser, eu marco o tempo, eu te aviso quando você estiver precisando sinalizar para incluir, transmitir, para encerrar a tua fala, tá? E aí você fica à vontade para falar o tempo que você quiser, tá bom? E aí, com você, gente, Fabiana Boaventura. Obrigada, professor Rodrigo Manhães. Como eu disse anteriormente, né, a gente tem uma longa trajetória de caminhada juntos, eu e o professor Rodrigo, fizemos graduação juntos na Universidade Federal do Rio de Janeiro e fomos colegas juntos de militância e de grupo de pesquisa, então a gente teve uma trajetória muito bacana juntos. Quero agradecer o convite de vocês para estar aqui na Universidade de Estácio de Sá hoje, falando um pouquinho sobre a minha trajetória profissional, né? Minha trajetória no serviço social, vou começar lá pela graduação, vou voltar bem no início mesmo para contar a história desde o começo, porque tem umas coisas interessantes. Eu iniciei minha graduação em serviço social na Universidade de Brasília, eu sou natural de Brasília, e comecei na UNB, minha graduação, e por motivos pessoais, no 3º semestre, eu acabei transferindo a minha faculdade para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fiz um processo seletivo para transferência, né, uma seleção pública, e eu já tinha feito vestibular antes para a UNB, depois fiz novamente outra seleção para transferência, e consegui a transferência para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu tinha acabado de me mudar para o Rio de Janeiro. E qual foi a minha alegria, a minha surpresa quando eu cheguei no serviço social na Universidade Federal do Rio de Janeiro e dei de cara com os grandes nomes do serviço social. Então, eu cheguei lá na UFRJ e estavam lá Zé Paulo Neto, Yolanda Guerra, professora Leila Nandim, professora Alejandra Pastorini, professora Sara Graneman, vários professores que eu admiro muitíssimo e estavam lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu cheguei, vindo de Brasília, e tive a oportunidade de ser aluna dessas figuras, né? Fui aluna do professor Zé Paulo, fui aluna da professora Yolanda, e foi uma trajetória muito interessante na graduação, porque são pessoas extremamente simples e que me acrescentaram muito como ser humano, principalmente o professor Zé Paulo Neto, que a gente teve uma relação muito próxima. Eu fui monitora da última turma de Economia Política do professor Zé Paulo Neto, antes dele se aposentar na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, a gente teve uma convivência muito próxima e um carinho muito grande, né? Uma relação afetiva muito grande. E na Universidade Federal do Rio de Janeiro foi onde eu tive contato com a iniciação científica, né? O universo da iniciação científica. E ali, na iniciação científica, minha vida se transformou, porque eu fiquei muito apaixonada pelo universo acadêmico, pelo universo da construção de conhecimento, e isso foi um grande diferencial na minha trajetória acadêmica. Eu fiquei extremamente tocada pela vida de professora, pelo universo de dar aulas, o universo da pesquisa, da extensão. Então, foi uma experiência muito transformadora para mim,
a iniciação científica, e foi onde eu descobri que eu queria ser professora. Então, eu comecei já desde a graduação a direcionar a minha carreira para a docência. Então, participei de inúmeros grupos de pesquisa, vários projetos, escrevi muitos trabalhos para muitos congressos, eu saí da graduação já com um artigo publicado. Então, eu direcionei toda a minha trajetória durante a graduação para poder conseguir concretizar esse sonho de vir a ser docente em serviço social. E, bom, eu, no serviço social, na graduação, além dessa trajetória dos professores, né, que foram muito importantes para mim, teve também a questão da militância no movimento estudantil, que foi um divisor de águas também, foi um lugar onde eu aprendi muito, amadureci muito no sentido dos posicionamentos políticos, de como a gente se comportar nas disputas políticas. Foi uma grande escola para mim, e foi o local onde eu criei laços muito profundos no serviço social e que seguem até hoje, né? Então, meus colegas de graduação são meus colegas até hoje, são colegas com quem eu faço parcerias, com quem eu trabalho. Então, foi uma experiência muito importante. Quando eu terminei a graduação, eu imediatamente ingressei no mestrado, só que eu acabei optando, por motivos pessoais, a retornar a Brasília. Então, eu vim fazer o mestrado na Universidade de Brasília. Chegando na Universidade de Brasília, eu tive a sorte de ser orientada pela professora doutora Ivanete Poschetti, professora Ivanete Poschetti, que é autora daquele livro clássico, né, de política social, junto com a professora Elaine Bering, autora de vários livros na assistência social, também relacionando trabalho e assistência social. Enfim, é um nome que todo mundo conhece, né? A gente não precisa nem dizer quem é a professora Ivanete Poschetti. E ela foi minha orientadora no mestrado e no doutorado. Durante o mestrado, eu fui também professora na Universidade de Brasília, fui professora substituta na Universidade de Brasília, e comecei minha trajetória como docente em serviço social. Então, isso tudo durante o mestrado. Então, durante o mestrado, eu ministrei várias palestras, mini cursos, além das turmas de graduação que eu fui professora, né, na Universidade de Brasília. Então, foi um período muito produtivo e muito corrido, né, muito puxado, com muitas demandas. Quando eu terminei o mestrado, eu logo entrei no doutorado, né, continuei na Universidade de Brasília, fui fazer o doutorado no mesmo programa de pós-graduação em política social, e fui orientada novamente no doutorado pela professora Ivanete Poschetti. Foi muito bacana, a gente fez um trabalho bem árduo, um trabalho muito longo, e o processo do doutorado em si foi um processo, para mim, muito desgastante emocionalmente. Eu cheguei no final do doutorado assim, muito cansada, e quando eu cheguei no final do doutorado, eu queria uma nova experiência dentro do serviço social, além da experiência acadêmica. E eu tinha sido aprovada num concurso aqui na Secretaria de Saúde do Distrito Federal para assistente social, e fui nomeada logo no meu finalzinho do doutorado. Então, quando eu defendi minha tese de doutorado, na sequência eu tomei posse na Secretaria de Saúde e fui trabalhar na ponta, né, no serviço social. E aí, na ponta, foi uma grande escola, né? A saúde é um campo temático para o serviço social muito importante, né? Um campo de atuação que agrega muitos profissionais de serviço social. É uma área muito consolidada já no serviço social, no campo da saúde. A gente tem muita produção teórica, tem muita reflexão ética, política sobre esse assunto. Então, foi uma grande escola onde eu aprendi muito todos os melindres ali do dia a dia, do cotidiano profissional do assistente social. Então, foi uma experiência muito transformadora também, que me acrescentou muito profissionalmente. Eu fiquei quase 3 anos lá, e quando eu estava perto de completar 3 anos na saúde, eu fui nomeada num concurso que eu passei no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Eu fui a primeira colocada em serviço social no Tribunal de Justiça. E eu não imaginava ser nomeada no ano passado, né, em meio à pandemia,
e mesmo assim a nomeação veio, mesmo com a pandemia. Eu tomei posse, a gente estava em teletrabalho, eu fiquei ainda 45 dias em teletrabalho quando eu tomei posse. Então, foi uma situação bem atípica, foi muito diferente, né? Entrar num espaço de trabalho novo, numa área nova para mim, e dentro de um cenário de pandemia. Então, foi uma experiência desafiadora no início, para eu poder me adaptar com a nova realidade, com a nova área temática, mas logo eu consegui me adaptar às novas requisições que foram necessárias na justiça, e foi muito bacana, tem sido muito bacana. Então, atualmente, eu me mudei para Manaus. Hoje, especificamente, eu estou em Brasília, em teletrabalho, por conta da Covid, mas eu estou morando, de fato, em Manaus, né? Me mudei para lá, e sou servidora do Tribunal de Justiça, né? Sou assistente social. Como assistente social, eu exerço a função de perita social lá no Tribunal de Justiça. Me são requisitadas todos os dias que eu elabore perícias sociais sobre determinados assuntos dos processos que tramitam na vara onde eu trabalho. E, além de trabalhar como assistente social, como perita social, no Tribunal de Justiça eu ainda atuo também como entrevistadora forense. Então, são 3 funções que eu exerço dentro do Tribunal de Justiça, e 3 funções que são relativas aí ao universo do serviço social, né? Elas se complementam com a função de assistente social, não estão fora das competências, né, do serviço social. Então, trabalhar no sócio jurídico foi uma grande novidade, né? Eu sempre tive muita vontade de conhecer o campo sócio-jurídico, era uma das áreas que sempre me instigou muito no serviço social, sempre achei muito bacana a produção, e sempre tive um interesse em conhecer a área, mas não imaginava que eu ia acabar trabalhando no sócio-jurídico. E quando veio essa oportunidade, eu fui e falei, vou conhecer, vou experimentar essa nova área, e eu estou adorando, estou gostando muito, 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 me identifiquei muito com o sócio jurídico, com a atuação do serviço social no sócio jurídico, e estou muito satisfeita com esse novo momento, né, que eu estou experimentando profissionalmente. Então, eu vou falar para vocês ainda um pouco sobre essa atuação no sócio jurídico, e depois vou falar para vocês um pouco também sobre a minha atuação nas redes digitais como mentora e consultora. Então, no sócio jurídico, o serviço social é requisitado para atuar, em geral, como perito, né? Então, o que isso significa? Significa que os juízes e os promotores, eles solicitam ao serviço social que o serviço social realize uma perícia social sobre uma determinada situação de algum processo que esteja tramitando. Eu, no caso, estou lotada na 2ª Vara de Crimes contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes. Então, é uma vara com uma temática muito específica, né? Uma temática muito complexa e polêmica, né? Então, lá na vara onde eu trabalho, são apenas crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. Então, são só crimes envolvendo abuso sexual de crianças e adolescentes. É uma temática que eu não imaginava trabalhar especificamente com ela, mas eu já tinha tido contato antes na saúde, porque na saúde eu trabalhava em um hospital que era um hospital regional que tinha pronto-socorro adulto e infantil. E chegavam muitas vítimas de violência sexual infantil, tanto infantil quanto adolescentes também, na emergência no pronto-socorro infantil. Então, eu já tinha contato com essa realidade lá da saúde, mas era diferente, porque quando eu estava na saúde e o hospital, como era emergência, o nosso atendimento ali, inicialmente, é muito no sentido da orientação social, né? Da orientação dos familiares sobre como proceder, como encaminhar, né? Encaminhar para o Instituto Médico Legal, encaminhar para a delegacia de polícia. Então, era muito esse trabalho nesse sentido, e também muito um trabalho de conscientização da família, né? Porque a família chegava no pronto-socorro com a vítima logo após o ocorrido da violência. Então, a família estava muito
nervosa, muito estremecida, muito vulnerável emocionalmente, e a gente tinha que fazer todo um trabalho para que aquela família se reestruturasse e conseguisse levar a criança ou adolescente para os encaminhamentos necessários para a proteção daquela criança e daquele adolescente. Tinha também a necessidade da gente fazer um trabalho de conscientização com a família, porque eles chegavam normalmente muito revoltados, né, com sede de vingança, querendo fazer justiça com as próprias mãos. Então, a gente fazia muito esse trabalho de conscientização também da necessidade de procurar os meios legais, as consequências que teriam, que seriam muito graves, né, caso a família fosse fazer justiça por si mesma e não procurar os meios legais. Então, todo esse trabalho de conscientização e de orientação social a gente fazia ali no âmbito da emergência. E já no âmbito do sócio-jurídico é diferente, porque quando o processo chega até o assistente social, no sócio-jurídico, o processo já passou por muitas instâncias, e normalmente já tem muito tempo que o processo está caminhando. Já não é mais aquele momento logo depois da violência, já é um momento posterior. Então, quando o processo chega na justiça para o assistente social, já passou pela polícia, já passou pelo conselho tutelar, já passou pelo Ministério Público, as vítimas já foram ouvidas na delegacia, o réu também normalmente já foi ouvido na delegacia. Então, tem todo esse trâmite, que é um trâmite demorado. Então, até o processo chegar ao assistente social no âmbito do judiciário, muito tempo já se passou da data da ocorrência da violência que provocou aquele processo. Então, a família já está em outro momento emocional, já está colhendo as consequências do abuso, as consequências da violência. Uma família onde uma criança ou um adolescente sofre violência sexual, sofre um grau de vulnerabilização muito grande, porque todos ficam vulneráveis emocionalmente, todos ficam mexidos em relação à violência. Então, é um tipo de violência que afeta a todos da família, não afeta só a criança ou adolescente que foi vítima. Então, quando a gente chega lá no judiciário, que a gente vai trabalhar com essas famílias, a gente percebe que essas famílias estão vivendo já as consequências dos episódios de abuso. Então, a gente percebe a vítima, normalmente, com graus de depressão, com choro constante, sem razão, com surtos de raiva, com crises de ansiedade, com crises de insônia, com transtornos alimentares. Então, a gente percebe todas essas consequências na vida da vítima e dos familiares, porque os familiares mais próximos da vítima normalmente também sofrem algum tipo de consequência, como algum tipo de traço de depressão, de isolamento social. Então, isso é muito comum. A gente faz os encaminhamentos da família e da vítima para a rede de proteção social, para a rede de saúde, para acompanhamento psicológico, terapêutico, para todo tipo de acompanhamento necessário. Se a gente identificar a vulnerabilidade social, a gente vai fazer os encaminhamentos para a rede de assistência social. Então, a gente faz todo esse trabalho além da perícia em si. Mas vamos focar um pouquinho na perícia. O que é essa perícia em serviço social? O que vem a ser essa perícia? A perícia nada mais é do que uma opinião técnica. A gente vai fazer uma investigação e emitir uma opinião técnica sobre um determinado assunto. Então, essa investigação a gente normalmente chama de estudo social. A gente vai fazer, através do estudo social, a investigação daquela situação, para a gente conhecer a fundo todos os vieses daquela situação, todas as vulnerabilidades que possam estar envolvidas, e vamos fazer entrevistas, se for necessário, visita domiciliar. Quando é possível, a gente fala com a rede de proteção social que atende a família e a vítima, a gente faz contato com CRAS, com CREAS, CAPES, escola. Então, a gente faz todo esse processo de investigação, que a gente chama de estudo social, que o estudo social ele envolve, como eu acabei de dizer, diversas técnicas, não é uma técnica só, são várias técnicas que a gente utiliza para elaborar o estudo social.
Então, além das entrevistas, das visitas domiciliares, o contato com a rede de proteção social, a observação também que a gente faz durante os atendimentos é muito importante, a escuta qualificada. Então, todas essas técnicas a gente utiliza para elaborar o estudo social. E esse estudo social, ele tem uma finalidade, né? A partir desse estudo, a gente vai elaborar um laudo, e esse laudo ele vai ser concluído com um parecer. Ele precisa ter um parecer conclusório no final. Então, o laudo para o assistente social é o laudo social, que é uma atribuição privativa, é um instrumento privativo do serviço social. Outras profissões não têm autorização para elaborar laudo social, isso é exclusivo nosso. Então, nós vamos elaborar o laudo a partir do estudo social e vamos emitir a nossa opinião conclusiva. Qual é a nossa conclusão? Vamos emiti-la a partir do parecer social. Então, no parecer social, nós vamos colocar ali qual foi a opinião técnica que a gente chegou depois de toda a investigação que a gente fez. É importante a gente observar também, gente, que a perícia social, ela tem um objetivo, né? Qual é o objetivo? O objetivo é esclarecer sobre determinada situação para subsidiar a decisão do juiz ou do promotor. Então, olha o grau de responsabilidade de um laudo e um parecer social. A gente, no nosso parecer social, vai indicar qual é a nossa opinião técnica como profissional sobre uma dada situação, e essa opinião vai subsidiar a decisão que o juiz e os promotores vão tomar. Então, assim, é uma coisa muito séria. O nosso laudo e o nosso parecer no judiciário é muito importante, tem um peso significativo nos processos. Então, a gente tem que entender que é um instrumento fundamental e tem um grau de responsabilidade muito grande, porque a gente vai estar emitindo uma opinião acerca de um processo, acerca de uma situação, e a gente vai dizer ali o que a gente observou e o que a gente concluiu daquela situação. Então, a gente está trabalhando ali com as vidas das pessoas que estão em jogo naquele processo dentro da justiça. Então, é um tipo de atuação profissional muito, muito, muito importante e que tem um peso muito grande, muito relevante. Então, é mais ou menos isso que a gente faz, né, na perícia social. Vou falar um pouquinho sobre a minha atuação como entrevistadora forense. Como entrevistadora, eu participo do momento, eu faço a escuta qualificada do depoimento especial das crianças e dos adolescentes. Então, a gente utiliza o Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense, que é um protocolo fruto de muitas pesquisas em muitos países, e foi um protocolo feito especificamente para a realidade do Brasil. Então, ele é adaptado para as nossas questões culturais, para a nossa realidade social, e é um protocolo onde a gente faz uma entrevista com a criança e o adolescente vítima de violência sexual sem retraumatizar, sem revitimizar aquela criança e aquele adolescente. Então, são perguntas que são feitas de forma aberta, perguntas não indutivas, que não induzem a pessoa a uma resposta, são sempre perguntas que estimulam a livre narrativa. Então, é uma técnica de entrevista muito interessante e é uma técnica de entrevista que eu acho que todo assistente social deveria dominar, porque a gente, na nossa prática profissional, a gente vai lidar muitas vezes com vítimas de violência e, às vezes, a gente não sabe ali no momento como abordar, como lidar. Então, esse protocolo brasileiro de entrevista forense, ele traz para a gente uma noção de como conduzir a entrevista com uma vítima de violência, de forma a garantir a dignidade sexual daquela criança, daquele adolescente, de modo a não permitir perguntas ofensivas e de modo a garantir, de fato, uma proteção social. Então, é uma atuação muito interessante, é muito polêmica no serviço social, tá? Não tem consenso sobre esse tipo de atuação, mas nos tribunais de todo o Brasil a gente tem assistentes sociais sendo obrigados a desempenhar essa função. Então, assim, não é uma opção do assistente social dentro do judiciário, normalmente é uma imposição.
E a gente tem muitos assistentes sociais trabalhando com essa perspectiva, apesar de toda a polêmica que tem no serviço social envolvendo essa questão do depoimento especial. Mas, hoje, a forma como a gente aplica no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, na vara onde eu trabalho, eu posso dizer com certeza que a gente consegue garantir a proteção daquelas crianças e daqueles adolescentes. Eu não posso garantir que em outros tribunais pelo Brasil afora isso aconteça dessa forma, mas no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas tem acontecido de uma forma muito humanizada e muito preocupada com o bem-estar físico e emocional das crianças e dos adolescentes. Então, é uma área de atuação bem interessante, bem nova, e com certeza vai crescer muito no judiciário ainda essa área de atuação. E é uma área específica, voltada para assistentes sociais, psicólogos e pedagogos, porque é o tipo de escuta que nós fazemos já na nossa prática profissional. Então, é bem interessante esse tipo de atuação e cada vez mais está mais difundida nos tribunais de justiça do Brasil. Eu quero saber de vocês, gente, o que mais vocês gostariam de saber sobre o que eu vim falando até agora. Se alguém tem alguma pergunta, deixa aqui para a gente. Estou acompanhando vocês aqui pelo chat. Oi, Fabi. Tem algumas perguntas aqui no chat, mas se você quiser abrir um espaço agora para as perguntas, ou então explanar um pouco mais, que você falou que você indicou que ia falar um pouco também sobre, para além da tua função no Tribunal de Justiça, ia falar um pouco na tua área ali da consultoria, né, da mentoria. E aí, se você quiser falar isso também, no final a gente pode fazer o bloco das perguntas. As perguntas, tá bom. Sobre tudo, bom, tá? Então tá, eu vou passar para essa parte agora, que é uma novidade, gente, é uma novidade, ninguém imaginava que seria possível assistente social trabalhar com mídias sociais, com redes sociais, com mídias digitais. A gente não imaginava que isso fosse possível até pouquíssimos anos atrás, até bem pouco tempo. Então, isso é uma grande novidade no serviço social, a atuação do assistente social nas mídias sociais e nas redes sociais. Bom, eu estava contando para vocês que eu fui lá para Manaus, né, para atuar no Tribunal de Justiça, e o que aconteceu? Vou contar um pouquinho da minha vida pessoal também, como é que foi essa dinâmica. Eu fui nomeada no meio da pandemia, eu tive uma semana para tomar posse. Normalmente, quando a gente é nomeado num concurso público, a gente tem um mês para tomar posse. Nesse, me deram uma semana. Eu tive uma semana para organizar toda a minha documentação e me mudar de Brasília para Manaus. Então, eu fui para Manaus levando basicamente uma mala, não levei mais nada. E minha família, eu tenho uma filha, minha família com a minha filha ficaram em Brasília. E foi uma grande mudança, né, nas nossas vidas. Eu nunca tinha me separado da minha família momentaneamente, né? E veio aí essa necessidade, né? Então, quando eu cheguei em Manaus, que eu comecei a trabalhar, o contrato lá era de 30 horas. Na saúde, eu trabalhava 40 horas por semana, então era uma rotina bem mais pesada. Eu cheguei no judiciário para trabalhar 30 horas por semana e fiquei, assim, maravilhada, né? Eu nunca tinha trabalhado 30 horas por semana como assistente social, sempre tinha trabalhado 40 horas, nunca tinha achado um contrato que respeitasse as 30 horas. Então, assim, foi uma grande novidade para mim, né? Trabalhar 30 horas. E aí, o que aconteceu? Eu passei a trabalhar meio período e chegava em casa, eu estava sozinha, sem minha filha, sem minha família, com o tempo sobrando, com o tempo livre. Aí, começou a bater a solidão. Eu falei, nossa, gente, estou sozinha. Aí eu pensei, tenho que fazer algo a respeito, né? Eu tenho que trocar com as pessoas, eu tenho que dar um jeito de compartilhar um pouco, e eu queria compartilhar sobre o serviço social, porque eu não queria entrar nas redes sociais para dar uma de blogueirinha, para falar sobre assuntos que eu não domino. O assunto que eu domino é o serviço social, é um assunto onde eu estudei, onde eu fiz um doutorado, onde eu atuo profissionalmente, é onde eu tenho conteúdo para compartilhar, é no serviço social. E aí pensei, quer saber? Vou fazer um perfil profissional,
para eu começar a conversar com as pessoas sobre serviço social. E aí fiz um perfil no Instagram. Segue lá, gente, que está me vendo aí no YouTube, @doutoradra.fabiana.boaventura. Aí fiz um perfil no Instagram. Foi muito legal. Eu comecei a conquistar muitos seguidores rapidamente, comecei a produzir conteúdos em serviço social e relacionados com a minha atuação profissional e com o serviço social. E fiz toda uma programação para o meu canal no Instagram. Toda semana eu trago um convidado para uma live, e o convidado que escolhe o tema da live, né, o tema que ele é especialista no assunto. E aí, durante a semana, eu vou trabalhando aquele conteúdo da live durante a semana, e na sexta-feira a gente faz a live. Então, começou a dar super certo, e eu comecei a conversar com gente do Brasil inteiro. Comecei a conversar com assistentes sociais de todo o Brasil, com assistentes sociais do interior de Rondônia, interior do Ceará, do Rio Grande do Sul, Bahia, Mato Grosso, Minas Gerais, do próprio Amazonas, muita gente do estado do Amazonas falando comigo. Então, assim, eu comecei a conversar com assistentes sociais do Brasil todo, e que eu não teria contato antes se não fossem as redes sociais, porque foi a rede social que possibilitou a gente se encontrar. Então, seria um encontro que dificilmente aconteceria se a rede social não tivesse permitido, possibilitado isso. Então, para mim foi uma surpresa muito legal ter feito esse perfil no Instagram. Me motiva muito, eu estou muito satisfeita, estou muito motivada. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a compartilhar no Instagram um pouco da minha experiência, da minha trajetória profissional, comecei a dar algumas aulas no Instagram, e as pessoas começaram a me procurar pedindo ajuda na atuação profissional. Então, começaram a me procurar pedindo ajuda para concurso público, e começaram a me pedir minha ajuda também com dúvidas sobre como atuar profissionalmente no serviço social. Então, eu desenvolvi 2 produtos para essas pessoas que precisam desse tipo de ajuda. E um é uma mentoria em concursos em serviço social, onde nessa mentoria eu ensino o meu método de estudo que eu desenvolvi durante a minha vida de estudos, que ele tem base na pedagogia, o meu método de estudo. Faço o planejamento personalizado de estudo para cada pessoa, para cada aluno, de acordo com o concurso que ele quer passar, que ele quer estudar. E forneço todo o material de todas as matérias, inclusive fora do serviço social, material bibliográfico e o material de questões de exercícios, para todas as matérias. E ainda durante a mentoria, a gente tem alguns encontros online onde eu vou acompanhando o processo de estudo do aluno e tirando as dúvidas que vão surgindo. Então, podem ser dúvidas tanto do método de como estudar, como dúvidas de conteúdo mesmo em serviço social. Então, eu vou tirando aquelas dúvidas e vou orientando e acompanhando o desenvolvimento de cada aluno. E a consultoria para serviço social é para quem está na atuação profissional, que já está atuando, ou para quem está começando a atuar, ou para quem está fazendo estágio, para quem está tendo contato com o mundo profissional ou vai começar a atuar profissionalmente e tem dúvidas de como atuar. Então, assim, por exemplo, não sabe exatamente como fazer um acolhimento, como fazer uma entrevista, como fazer um relatório, como fazer um laudo. A pessoa tem dificuldade de lidar com esse tipo de coisa. Então, eu vou ensinar nessa consultoria a utilizar todos os instrumentos do serviço social. Eu ensino a pessoa a elaborar seus próprios instrumentos. Então, elaborar um formulário para fazer a entrevista, elaborar um formulário para o acolhimento, elaborar um formulário para o estudo social. Então, eu ensino a elaborar todos os documentos de forma que a pessoa transforme aquelas informações ali no momento da entrevista em dados que a gente pode contabilizar. Então, se tornam dados estatísticos. Eu ensino as pessoas, a partir da atuação profissional, a criar indicadores sociais para poder mostrar o resultado do trabalho dela para a instituição. Então, ao longo ali do primeiro mês de trabalho, a pessoa pode compilar aqueles dados e elaborar relatórios institucionais para mostrar para a instituição o impacto e o resultado do trabalho dela dentro da instituição.
Então, é um curso muito legal, essa consultoria para assistentes sociais, é para tirar todas as dúvidas de quem está na atuação profissional, de quem quer atuar ou de quem está fazendo estágio, e ensino todas as técnicas, e a pessoa vai elaborar um modelo sob a minha supervisão específico para a atuação profissional dela. Então, assim, a gente faz tudo de forma que seja específico para cada aluno, para cada estudante. Então, assim, porque é muito diferente, né, gente? Fazer um relatório, um formulário de entrevista para um assistente social na saúde, para um assistente social no judiciário, é diferente. Então, a gente tem que fazer as adequações de acordo com a área que a pessoa está trabalhando, de acordo com o público que está sendo trabalhado, com os objetivos do serviço social dentro da empresa, dentro da instituição. Então, faço toda essa parte da consultoria. E também na consultoria para assistentes sociais, eu faço também a parte de orientação de currículo. Então, a gente orienta o currículo da pessoa para ficar um currículo atraente para o mercado de trabalho, interessante, e ainda dou todas as orientações para como a pessoa proceder, se comportar durante a entrevista de emprego. Então, tenho também, além disso tudo, a gente faz também um trabalho do uso das redes sociais para captação de vagas de emprego. Então, eu ensino as pessoas a procurarem vagas online e se relacionarem com as empresas e com as instituições online. Então, a gente explora, por exemplo, o LinkedIn, a gente explora outras ferramentas para ampliar o leque de oportunidades de trabalho para o assistente social. Então, são duas formas de trabalho que eu estou fazendo atualmente no digital, né? A mentoria para concursos em serviço social, que, como eu coloquei para vocês, é bem completa, tem material de todas as matérias, tem simulado online de serviço social, tem planejamento específico para cada aluno, é bem bacana. E a gente tem a consultoria para os assistentes sociais que estão na prática profissional, que estão no dia a dia e que têm dúvidas, têm insegurança sobre como atuar profissionalmente. Então, é muito bacana, eu gosto muito dos dois tipos de trabalho, estou muito satisfeita com os resultados. Meus alunos da mentoria de concurso, é nítido o desenvolvimento deles após o início da mentoria, o índice de acerto de questões aumenta muito, e os alunos que estão na consultoria para atuação profissional, é impressionante, parece que o profissional se liberta, sabe? Se empodera, se sente assim preparado para utilizar as ferramentas e se sente preparado para explicar também por que usa aquela ferramenta, por que faz daquele jeito. E, então, assim, muda totalmente como o profissional se coloca dentro da instituição e a pessoa passa a ser muito mais respeitada e ter visibilidade, né? O trabalho do assistente social dentro da instituição. Então, está sendo muito bacana, eu estou muito satisfeita com os resultados. E é um novo mercado, né, gente? Esse mercado digital. Não imaginava que iria se tornar um outro trabalho. Quando eu entrei na rede social, o meu objetivo não era necessariamente vender cursos, mas acabou se tornando um trabalho a partir da necessidade das pessoas mesmo e de todo o know-how que eu tenho para compartilhar, né, com as pessoas. Eu comecei a trabalhar muito cedo, tenho muita experiência, então foi uma forma de unir o útil ao agradável e está sendo muito gratificante, estou tendo um retorno muito bacana, só depoimentos positivos, está sendo muito legal. E como eu não estou em sala de aula agora, né, me mudei recentemente para Manaus e não estou trabalhando em nenhuma universidade por enquanto, mata a minha saudade de sala de aula, né, tendo meus alunos aí da mentoria e da consultoria. Então, é bem legal que mata esse meu desejo de ser professora, que não passa nunca, né, a gente ama dar aula e a gente ama repassar conhecimento e como é bom estar podendo trocar com as pessoas, né, através do ensino. Então, é um tipo de atuação que, para mim, está sendo muito gratificante, eu estou gostando muito. E convido vocês para seguir lá no Instagram, conhecer o meu canal, que tem muita dica bacana lá no serviço social.
Fabi, só me diz se eu escrevi certo, é isso? Doutora Fabiana Boaventura? Vê aí. É @DRA Fabiana Boaventura, certo? @dra.fabiana.boaventura. É ponto Fabiana. No chat tá. Aí, que o meu teclado aqui é meio ruim. Tá. DRA.fabiana.boaventura, né? Isso. Tá, que eu estou compartilhando aqui na tela o teu endereço. Agora sim. Isso mesmo, DRA.fabiana.boaventura. Tá certinho aí. E tem sido muito legal, gente. Eu recomendo, assim, quem tem vontade de empreender digitalmente e de começar um canal no serviço social, eu recomendo. Não precisa ser profissional formado para começar o canal. Vocês podem começar um canal, gente, e ir postando sobre o que vocês estão estudando. Está estudando um texto bacana? Posta um parágrafo, faz um post interessante, compartilha o que você está estudando, compartilha uma experiência de estágio. Então, assim, se você tem vontade de estar no serviço social pelo meio digital também, começa a postar e vai dar certo. Estão me fazendo uma pergunta aqui no Instagram. Quando você acha que abrirá concursos devido a essa pandemia? Eliana, está abrindo muito concurso. Não é pouco, não, mas está abrindo muito. Aqui no Distrito Federal vai abrir muita vaga, vai ter Secretaria de Saúde, vão ter outras secretarias aqui no Distrito Federal. Está tendo a Prefeitura de Belo Horizonte com mais de 100 vagas atualmente. Tem várias prefeituras por todo o Brasil que estão com concursos abertos. Vai ter TJ Minas Gerais, tem promessa de ter TJ Rio Grande do Sul e TJ Mato Grosso. Então, assim, concurso não parou por causa de pandemia, não, tá? Tá tendo muito concurso. Inclusive, a pandemia deu uma impulsionada nos concursos na área do serviço social, porque o assistente social é um profissional de primeira necessidade. Então, a gente está na linha de frente da atuação contra a Covid, na saúde, na assistência social. Então, foi necessário contratar muitos profissionais. A saúde e a assistência social contrataram muito durante a pandemia. Então, podem ficar de olho que está saindo muito concurso. Quem está estudando não desanima, porque não é hora de desanimar, ainda tem muita coisa pela frente. Perfeito, Fabi. Obrigado pela tua exposição. Eu vou começar aqui a compartilhar também a pergunta que tem aqui no chat do YouTube, tá? Também agradecer a presença de todo mundo aqui, né, do pessoal lá no Instagram da Fabi, do pessoal aqui no YouTube, e também eu estou retransmitindo essa nossa conversa aqui para o aplicativo que a gente usa para dar aula na Estácio, que é o Microsoft Teams, tá? Então, a gente está aqui trabalhando em 3 frentes, né? Fabi, a Dagmar, ela pergunta um pouco sobre a forma como chega, né, o atendimento lá no sócio jurídico. Ela pergunta se quando o usuário chega no campo sócio jurídico, o primeiro atendimento, você mobiliza, né, tudo que a gente aprende ao longo do curso de serviço social. Acho que você já trata um pouco desse ponto agora no final da tua fala, quando você sinaliza, né, todos esses dispositivos que você até mesmo ajuda, né, as pessoas a poder dominar, né, no espaço de trabalho, no campo da técnica, para poder atender e receber com qualidade esses usuários. Eu queria que você falasse um pouco desse tema que a Dagmar colocou, né, do primeiro atendimento lá no sócio jurídico. Olha, Dagmar, você conseguiu pegar bem aí o que eu estava tentando passar para vocês. É bem o que você colocou. Quando o usuário chega no sócio jurídico, a gente coloca em prática aquele compilado de tudo que a gente aprendeu no curso de serviço social. Porque a gente tem que compreender a situação social que aquele usuário está inserido. Então, a gente vai lá atrás de tudo que a gente aprendeu sobre políticas sociais, sobre a realidade social do Brasil, economia do Brasil contemporâneo, tudo isso que a gente estuda lá, a gente tem que entender para poder entender a situação social daquele usuário. Aí a parte de instrumentos e técnicas de intervenção,
tudo que a gente aprende na faculdade, na hora ali do atendimento do usuário no sócio jurídico, a gente tem que usar. Então, assim, principalmente, né, gente, eu acho que a principal coisa para o assistente social, o acolhimento, né? Então, assim, em qualquer área que a gente esteja, não importa se é sócio jurídico, se é saúde, aonde que seja, o usuário chegou, acolhimento. Então, a primeira coisa, um acolhimento humanizado, um acolhimento feito de forma que se preocupe de verdade com aquela pessoa que está ali do outro lado, entende? A gente tem que sempre levar em consideração, é uma pessoa que tem sua família, que tem seu trabalho, que tem suas dificuldades. Então, esse acolhimento humanizado é o primeiro passo sempre, né? Depois do acolhimento, a gente identifica as demandas e aí vai fazer os encaminhamentos necessários. Então, no sócio jurídico, o encaminhamento do sócio jurídico tem muito peso. Então, quando chega na rede de proteção social um encaminhamento de um tribunal de justiça, normalmente o usuário consegue a vaga, porque é um encaminhamento que tem peso. Então, é muito importante a gente fazer um encaminhamento e fazer um encaminhamento bem feito para todos os órgãos da rede de proteção social que a gente puder fazer. Então, são algumas questões que são muito importantes da gente estar observando aí junto do atendimento ao usuário, quando chega no sócio jurídico, tá? Temos mais perguntas aí, Rodrigo? Assim, você vai falando, assim, o tema é tão abrangente, tão interessante, tão importante, né, que a gente já está aqui conversando há 50 minutos, né, e nem percebe, o tempo passa muito rápido. Exatamente. Eu vou aproveitar que eu estou aqui, né, já que o pessoal não colocou uma pergunta aqui no YouTube ainda, eu vou fazer uma pergunta, né, vou aproveitar. Que normalmente quando a gente chega no espaço de trabalho, assim, na contemporaneidade, nas políticas públicas, a gente vê também que muitas das vezes o serviço social ele chega tendo que afirmar uma perspectiva, né, que muitas vezes os profissionais não têm. Às vezes a gente começa a trabalhar ali no CRAS, aí o pessoal tem aquela ideia ainda moralista sobre pobreza, a gente já vai trabalhar, então as meninas que já estão fazendo estágio vão trabalhar numa unidade de atendimento à mulher vítima de violência, ainda vê ali uma expressão conservadora, um olhar conservador dos próprios profissionais sobre o usuário. Então, eu queria queria que você colocasse se lá no Tribunal de Justiça você teve ainda que lidar com esse olhar do senso comum por parte dos profissionais e como é que você trabalhava esse senso comum, às vezes até mesmo nos usuários que você atendia. Olha, é muito complicado, né? No caso, eu estou trabalhando com violência sexual contra crianças e adolescentes, e o judiciário é uma instituição extremamente conservadora, e a gente ouve absurdos, tanto dos promotores do Ministério Público, quanto de advogados. Então, assim, eles não têm a menor ética, sabe? Se a gente não intervir, se a gente deixar e não fizer o depoimento especial para proteger a vítima, eles querem fazer as perguntas mais absurdas para a vítima de violência sexual. Então, assim, é um ambiente extremamente conservador e retrógrado. Eu tenho muita sorte, eu trabalho com uma juíza maravilhosa, minha chefe é incrível, ela é uma mulher feminista, consciente e totalmente comprometida com os direitos das crianças e dos adolescentes. Então, assim, eu estou em um lugar muito especial dentro do judiciário, um espaço onde a minha visão profissional é respeitada e está indo de encontro com a filosofia da vara onde eu estou. Então, eu tive muita sorte, mas no judiciário em geral, não é esse o panorama que está para o assistente social. O assistente social, ele sofre também muito assédio no judiciário, não é só nas outras áreas de atuação, e o tempo todo tem que se provar como um profissional de excelência. Então, no judiciário também a gente tem que estar o tempo todo provando para os advogados e para os promotores que somos profissionais de excelência e que o nosso trabalho é tão importante quanto o de todos. Então, assim, não é só nas outras áreas que o serviço social sofre, no judiciário também sofre, apesar de o nível de respeito no judiciário ser muito maior, né? Então, nem se compara.
Então, a gente tem que sempre lembrar que as instituições são conservadoras, e o judiciário é uma das instituições mais conservadoras que existe na sociedade. Então, não é o lugar onde vai se encontrar a humanização e o respeito ao humano. Esse trabalho da humanização do respeito humano, quem leva para o judiciário somos nós, assistentes sociais, os psicólogos, pedagogos, nós que fazemos esse trabalho de humanização, e muita coisa já mudou no judiciário, porque o serviço social, gente, é extremamente organizado no judiciário no Brasil. Vocês não têm ideia, tem encontros nacionais do judiciário, tem encontros do Ministério Público, de todos os órgãos, tem grupos de serviço social no judiciário do Brasil inteiro. Então, assim, nós somos respeitados porque nos organizamos e provamos que somos profissionais de excelência, sabe? Porque senão a gente não teria esse respeito, não. Me perguntaram, Rodrigo, aqui no Instagram, como faz para ser meu aluno na consultoria? Aí eu estou falando aqui, me manda uma mensagem no privado, tá? Me manda um direct, que aí a gente vai começar a conversar. A gente vai conversar qual é o seu objetivo, para eu ver se de fato eu tenho como te orientar, tenho como te ajudar. Se eu não puder te orientar, te ajudar, for algo fora da minha atuação profissional, eu posso te indicar para outras pessoas. Então, assim, em primeiro lugar, eu não quero simplesmente aluno por aluno, eu quero alunos que eu realmente possa transformar a vida daquela pessoa como profissional. Então, a gente tem que conversar primeiro para ver se de fato eu vou poder te ajudar, ou se tem outro profissional para te indicar, tá? Perfeito, Fabi. Eu tinha, assim, a gente já está encaminhando para 1 hora de live, assim, esse modelo do novo normal, né? Ele é muito legal, que a gente consegue fazer essas conexões, mas a gente sabe que ele é um pouco mais cansativo do que o presencial, né? Então, deixar você falando 1 hora inteira aqui é uma maldade muito grande. Muito embora eu acredite que todo mundo que esteja assistindo queira ouvir você falar muito mais. Então, eu vou fazer, assim, uma última pergunta, né? Relacionada a esse seu trabalho nas redes sociais, porque quando a gente está no meio acadêmico, né, a gente está vivendo, principalmente onde a gente, da nossa origem, onde a gente se formou, né, que são unidades onde o pensamento crítico no serviço social está ali muito ativo, a gente vive numa realidade, mas quando a gente vai para o mundão, para o Brasil afora, a gente vê que a questão da formação em serviço social ainda encara bastante desafios, né? Hoje em dia, a maior parte dos estudantes de serviço social são em faculdades à distância. Então, eu acredito que as pessoas, quando te acessam, elas carregam também essa especificidade dessa formação dominante fora das sacrossantas, né? Então, como é que foi o teu impacto com essa realidade do serviço social no Brasil? Assim, Rodrigo, para mim não foi uma grande surpresa, porque eu já tinha atuado como professor em várias universidades particulares, e a gente sabe que a realidade do estudante de serviço social da universidade particular e da universidade pública é uma realidade um pouco diferente, né? Porque normalmente o estudante da universidade pública ele pode se dedicar para a universidade, né? Normalmente não é o estudante trabalhador, a não ser aqueles do curso noturno, como foi o nosso caso, né, Rodrigo? Mas os alunos dos cursos das universidades privadas são normalmente trabalhadores, né? Então, tem todo o problema da educação deficitária no Brasil, né, da educação de base. Então, a gente tem que lidar com essas dificuldades e também com formações de nível superior sem compromisso com a qualidade, né? Então, chega muita gente que se formaram em faculdades que não tinham compromisso, né, com a qualidade, e essas pessoas hoje, depois de formadas, estão tendo que correr atrás. Então, o que eu posso dizer para vocês? Não desistam. Se você se formou numa universidade e você acha que você ainda não tem uma base boa, corra atrás, dá para correr atrás. Tem muito conteúdo gratuito na internet hoje, então, fica a dica de ouro. Tem muito conteúdo gratuito, você entra no YouTube, você pode procurar sobre todos os temas de aula em serviço social, que você vai encontrar aulas gratuitas.
e a gente tem muitos artigos científicos sobre o serviço social hoje que a gente acessa gratuitamente pela internet. Então, para quem se formou e está se sentindo defasado, está sentindo alguma necessidade de continuar estudando, com alguma lacuna que você teve aí na sua formação, você tem como correr atrás disso hoje. Então, assim, quem não teve a melhor faculdade durante a graduação, tem como hoje continuar estudando por fora e continuar se aperfeiçoando. A formação profissional, ela não é um processo que a gente faça só enquanto está ali na graduação, na faculdade. Ela acontece ao longo da nossa vida profissional. Então, o processo de formação profissional é um processo continuado, que a gente vai continuar durante toda a nossa vida profissional nos aperfeiçoando, estudando e nos capacitando para os novos desafios, para as novas questões que vão surgindo. Então, todo mundo tem chance de se qualificar e de se colocar aí no mercado. É só correr atrás das dificuldades que você tem e das lacunas que você teve durante a graduação. Então, nos meus programas de mentoria, de consultoria, eu faço com a linguagem mais simples, mais acessível possível, para que todo mundo possa entender e se apropriar do conhecimento e se tornar, assim, um profissional mais seguro, mais capacitado. Então, contem comigo para o que vocês precisarem e sempre pensar isso. A formação profissional é um processo contínuo, tá? Que a gente vai continuar ao longo de toda a nossa vida. Então, se você não pode fazer lá a melhor graduação do mundo, continue estudando depois que você se formar. A gente não vai aprender tudo que a gente precisa durante um curso de graduação. O curso de graduação nos dá as linhas gerais, nos dá o conteúdo geral, nos dá a base. Quando a gente vai para a atuação profissional que precisa especificar as questões, aí a gente precisa procurar cursos específicos. Eu, por exemplo, lá no Tribunal de Justiça, fui fazer vários cursos para entender a realidade da criança e adolescente vítima de violência sexual. Então, eu faço curso direto eu faço curso online. Então, não é porque eu tenho um doutorado que eu vou parar de estudar. Eu continuo estudando e continuo me aperfeiçoando. Lá no meu perfil no Instagram direto, eu posto cursos gratuitos em serviço social, e normalmente os cursos que eu posto, eu estou fazendo, eu faço também. Então, a gente tem que sempre continuar se qualificando e sempre continuar estudando. Pensar que estudar, gente, é a vida inteira, isso não para, não. Fabi, então, muito obrigado, não tenho o que falar, né? Acho que é sempre bom a gente trazer não só pessoas que são, a gente sabe que são muito competentes no fazer profissional, mas também pessoas que a gente teve, que eu tive muita sorte de cruzar no meu caminho na formação do serviço social, né? Então, eu estou aproveitando esse espaço aqui enquanto eu estou na docência, né, para poder trazer todo mundo, que eu acho muito legal, que a gente teve a sorte de cruzar com muita gente muito boa, né? Muita gente muito boa na nossa trajetória profissional, e trazer para esse espaço para poder dialogar. Muito bom te ver. Há muito tempo que a gente não se via, saber que você está bem. Um abraço para você, para tua filhona. E agora eu vou abrir espaço para você fazer suas considerações finais, né? E ficando aqui também o convite, né, para outras colaborações, né, aqui no curso de serviço social da Estácio. Com certeza. Tá bom? Muito obrigado. Conte comigo, Rodrigo. Conte comigo para tudo que vocês quiserem aí. Estou super disponível, tá? E eu topo tudo. O que me chamar, eu topo. Comigo, assim, é só dar ideia que eu falo, vamos. E foi muito bom te rever. Você é um amigo muito querido. A gente tem uma trajetória de muito carinho e foi maravilhoso a gente poder crescer juntos, né, aí durante nossa formação. E só tenho a agradecer esse momento de estar aqui hoje com vocês, agradecer a oportunidade de estar falando para a Faculdade Estácio de Sá, de estar falando para os seus estudantes. E muito orgulho de você também, o profissional que se tornou. Nunca tive dúvidas que seria brilhante. E só tenho a agradecer. Foi muito bom a gente estar aqui nesse momento hoje. E vocês podem contar comigo para o que der e vier. Inclusive, me chama para as bancas de TCC, final de semestre. Adoro banca de TCC.
Adoro. Pode deixar. TCC não falta, aqui em Madureira eu que tô orientando TCC. Então, com certeza a gente vai fazer essas parcerias aí. Pessoal, só um informe, Pode me tá? chamar para Eu as botei bancas, aí. viu? Perfeito, pode deixar que eu vou te chamar sim. Deixei uma lista de presença aí, tá? No chat. E aí, quem puder assina, que a gente vai tentar traduzir isso em horas extracurriculares depois, tá bom? Gente, boa noite para todo mundo. Semana que vem a gente vai ter mais outra atividade, né? Falando sobre serviço social. A Suelen perguntou aqui uma coisa importante, né? Se a live vai ficar gravada. Sim, a live fica gravada aí no nosso canal no YouTube, tá bom? Já fica direto, assim que acabar, o YouTube já deixa gravado, e aí vocês podem acessar, podem indicar, né? A gente se pega falando coisas que a gente nunca imaginaria fazendo, né? Então, pessoal, curtir aí, seguir o canal, ativar o sininho. Exatamente. Ativa o sininho, curte o canal, se inscreve. Sigam a Fabi, ó, tá aqui ó, o endereço dela lá no Instagram, tá bom? E aí a gente vai dar seguimento nas nossas atividades, né, do curso. Na próxima semana a gente tem uma live na terça-feira, né, sobre direitos da mulher. Quem vai falar vão ser os estudantes, né, vão vir o pessoal do movimento estudantil do serviço social para falar da perspectiva deles sobre um eixo dentro desse tema. Eu vou lançar a arte para vocês, o endereço, tudo certinho. Fabi, muito obrigado. Muito obrigado Obrigadão, mesmo. Bom Rodrigo. te ver. Boa noite para todo mundo, viu? aí. Um beijo, gente. Obrigadão. Tchau.